o que a gente faz com essas Quantidade centenas de de pedidos de ajuda que brotam todos os dias? Exato. São muitos. Obviamente que tem os perfis, e esse, inclusive, tudo vem a crer que seja verdade, né? Até pela característica do nome do perfil. Geralmente é uma pessoa, uma equipe de amigos que se junta para ajudar. Mas tem alguns perfis que você começa a perceber que existe um padrão. Então, tem um texto geralmente muito desesperado, e você vai no perfil, tem poucas fotos, então não dá pra saber se aquelas fotos são da pessoa, porque tá um perfil, ela poderia ter pego de outro lugar. E aí, pra gente, no caso, o que funciona a gente começa a fazer uma investigação. A gente pega o contato da pessoa, vou dar esse exemplo, tá, gente? Caso fôssemos seguir com a história da Fernandinha, vamos atrás da família da Fernandinha pra entender o que é a doença dela. Laudo médico, tudo sem imaginar, a gente pede tranquilamente, fala, olha, precisamos de laudo médico pra entender, tadadã. Aí a pessoa manda, aí fala, beleza, que estágio está o tratamento? Assim, 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 assim. Quanto que se precisa? Quanto você precisa? Você já foi você já fez... mas eu não sei ainda quanto precisa. Bom, a gente precisa entender que universo é esse. Vai ser de um tratamento de quanto tempo, vai ter passagem, não sei o que. Isso a gente também conversa com a pessoa, faz chamada de vídeo. Se tem... a gente conversa com vizinhos, a gente pede contato, a gente faz uma loucura. Pega a documentação, inclusive, também faz uma checagem de documentação da pessoa. Pede, inclusive, os dados dela. Se a gente, beleza, chegamos aqui num veredito, realmente a história é verdadeira, a pessoa está passando por uma situação delicada, de doença e tudo mais, a gente vai para a parte de documentação e contrato. E aí tem um contrato que tem 17 páginas do nosso jurídico com a pessoa envolvida na história. Tem contrato. Menina, tem um contrato chatíssimo que é o nosso jurídico que faz, é a burocracia, mas que é essencial para que a gente também se resguarde. Né? Então, por exemplo, no contrato, a pessoa ela se compromete dizendo que este valor que vai ser arrecadado vai ser para o tratamento. Inclusive, ela se compromete a mandar comprovante de compra de todo o processo que ela for fazendo. Então, sei lá, para construir uma casa, a gente vai acompanhando todo esse processo. Por isso que no nosso caso das vaquinhas, a gente faz poucas, porque é um trabalho muito grande. E aí, depois que a gente faz tudo isso, aí a gente faz nesse contrato, tem sessão de imagens, não sei o que, ela manda todas as imagens, né? E aí a gente vai para a parte de estratégia de divulgação, que é como que a gente pode fazer para que o público se inspire na história. Porque tem um detalhe que eu acho que é importante, que a gente fala no Razões, que é, infelizmente, nem toda história é pauta do Razões. A história, para entrar no Razões, ela tem que ser inspiradora. Então, ela tem que ter algum aspecto que você se identifique e não seja só a pena. A gente, infelizmente, e a gente percebeu já, quando a gente publica só por ajudar, as pessoas não ajudam. Se for só, ajude a pessoa que ela precisa, as pessoas não ajudam. Porque elas precisam se conectar com a história. E ela não precisa ser só, e não é só a pena. Porque se for a pena, milhares de pessoas estão passando por alguma situação. Então a gente sempre entende um aspecto da história que pode ser falado. Então, por exemplo, sei lá, nesse caso, talvez a mobilização dos amigos seja algo inspirador. Então vamos falar com os amigos. Vamos fazer uma publicação sobre a dedicação que os amigos estão tendo para ajudar essa pessoa. A gente sempre procura um viés inspiracional. E isso não tem a ver com sensacionalismo de modo algum. Tem a ver com sensibilidade e conexão das pessoas com a história real. Exato. Porque a sua proposta é inspirar pessoas. Exato. Disso veio ajudar. É o contrário. Exato. Sim, e aí a gente tenta deixar claro. A Perfeito. gente tenta deixar claro exatamente isso. As pessoas, mas vocês escolhem então a vaquinha que vocês vão publicar? A gente fala, escolhemos. Existe um critério. O critério principal é, essa história sairia no Razões? Se ela não sairia, a gente não publica. Porque aí vai contra o que a gente faz, porque basicamente vai ser só um pedido de ajuda, e pedido de ajuda, infelizmente, são muitos. Aí vocês teriam que publicar todos. Exato. Se o critério for pedido de ajuda por si só. Exato. E aí a gente sabe que fazendo isso, o público também cansa. Se você fica no feed o tempo todo só pedindo ajuda, naturalmente você vira um feed que vai gerar um sentimento que não é o que a gente quer. Então a gente tem os critérios. Óbvio que não é uma coisa que a gente fica feliz,
Mas se não for isso, a gente vai cansar os leitores, vai cansar todo mundo e não vai conseguir redar de ninguém. Então a gente tem que ter esse filtro. A página perde o propósito, o direcionamento dela também. Exato. Mas... às vezes até as famílias que precisam de ajuda vão ser prejudicadas porque vocês vão postar tantos numa leva só que ninguém vai focar em nada. Não tem como, assim. A gente sabe que o nosso leitor, por mais bem intencionado que seja, cansa de ficar num conteúdo só de pedindo. Tanto que a gente dosa muito bem, né? Conteúdos exclusivos, conteúdos de vaquinhas, porque para quem está acompanhando o nosso feed também não ficar só num tema, numa nota só, então a gente vai fazendo. E aí, as vaquinhas também, a gente faz conteúdos que não são só falando para contribuir, então a gente fala, sei lá, teve o Matheus, poeta, que foi um menino maravilhoso, um menininho lindo, que ele estava fazendo poemas para ajudar a mãe que não poderia trabalhar e tal. Aí a gente pega essa história, entende o que a gente pode levar para frente, e aí faz a vaquinha que era para construir a casa dele com a mãe. E aí fizemos um vídeo, aí legenda, aí soltamos. E aí o sentimento é outro, do tipo, não é nem eu tô ajudando, eu estou participando dessa história. É como se fosse um bilhete de cinema. É meio estranho falar assim, mas é exatamente esse sentimento que as pessoas têm. A contribuição é uma forma de você estar dentro da história. E aí depois a gente manda e-mail, aí a gente pede para a pessoa gravar um vídeo agradecendo os doadores, aí você recebe um e-mail agradecendo, a pessoa fica muito feliz. Muita gente fala, gente, eu estou mais feliz agora com esse vídeo do que quando eu doei. Porque esse sentimento de que você fez parte daquilo é muito, muito, muito maravilhoso.